Estamos de volta com o Correio Debate. A gente retoma aqui a segunda parte dos comentários do empresário Roberto Cavalcante. A gente estava falando sobre a questão de imprudência no trânsito. Isso. Imprudência no trânsito. E eu citei um dado aqui interessante: 200 acidentes com postes de iluminação pública provocados por essa imprudência. O presidente da Energisa, numa visita que eu fiz na sede da empresa, me relatou que na Paraíba, João Pessoa é a cidade do país onde tem o maior volume de abarroamento de carros com postes. Verdade. Então, assim, fica essa lição para a gente, porque não é ser carro, ser moto, é a imprudência da pessoa. Essa semana mesmo eu vinha na Beira Rio e vinha um motociclista desses de aplicativo, sabe? Ele com uma mão só guiando a moto e com a outra mão acessando o celular. E ele baixava a cabeça para ver 3, 4 segundos ali. Quer dizer, se o carro da frente freia, inevitavelmente ele colide. Ele colide, ele não tem como frear, até porque ele vai com uma mão só. E já está de fora de moda o segundo num abarroamento. Nós vemos, por exemplo, na Fórmula 1, você tem em 1 segundo 10 carros passando numa tomada de tempo de prova para fazer a pole position. O que verifica-se que depois que o mundo digitalizou a informação, digitalizou os cronômetros e tal, a escala mudou. 1 segundo, que era um tempo que nós falávamos, o segundo hoje é uma eternidade. É verdade. E pelo interior parece que a coisa fica mais grave, né? Que a gente também testemunha pelo interior do estado, até 4 pessoas em cima de uma moto e o capacete vai no braço do motorista, não vai onde em muitos municípios, até por questões de suposta garantia de saúde, de segurança, as pessoas não podem usar o capacete. Tem que tirar o capacete para poder ficar com a face visualizada, porque haviam muitos assaltos provocados por pessoas que usavam o capacete como instrumento de disfarce facial. É a norma fora da norma, né? Comentamos isso, tempos atrás, minutos atrás, nós comentávamos isso. Vamos dizer, é uma aberração total, porque é uma norma que vai se contrapor a uma lei. Exatamente. Roberto, hoje, 8 de maio, estamos aí há 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, oficialmente a data do fim da Segunda Guerra Mundial. O Ministério do Exército já fez uma referência hoje pela participação dos brasileiros, 25 mil brasileiros, pela FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira. Mas essa é uma data para não ser esquecida, para a gente não repetir os erros do passado. Isso, acho que dificilmente na história da humanidade, nós tivemos um período de 80 anos sem uma guerra de maiores proporções. Houveram guerra de 1000 anos, 100 anos, mas nós estamos há 80 anos, coincidentemente hoje, comemorando esse intervalo com batalhas pontuais, com pequenos incidentes entre países, invasões e tal, mas um confronto houveram 2, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 19, e a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945. Hoje, 1945, 2025, 80 anos. Nós estamos, inclusive, vendo aí na tela algumas imagens resgatadas por documentários sobre essa guerra, né? Os aviões, os caças naquela época, que não eram tão modernos como hoje, né? Eu imagino, Deus o livre, mas se tivesse uma guerra hoje, o que é que seria com tanta tecnologia, né? Olha os aviões, veja, eles explodindo aí, A né? técnica da guerra, sem dúvida, ao longo de 80 anos, deve ter mudado totalmente. Eu lembro aos telespectadores que eu sou de uma geração exatamente pós Segunda Guerra Mundial. E o que eu já tenho alcançado de mudanças, não na área militar somente, mas em todas as áreas tecnológicas. Né? As velocidades alcançadas por determinados instrumentos de guerra, foguetes ou aviões, são inimagináveis à época da guerra. Verdade. Na época da guerra, nós tivemos só alguns protótipos de aviões a jato. Tivemos aviões a jato dos dois lados,
mas que não foram efetivamente, maciçamente utilizados. Não deu tempo. Essa guerra nossa, se não houvessem os fatores decisivos que desequilibraram os aliados, nós estávamos no grupo aliado. A própria aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética, naquela época que a União Soviética tinha todos aqueles países, né, juntos. E fundamentalmente o eixo, dizem até que o nome Roberto não é verdade, mas dizem que o nome Roberto é de Roma, Berlim, BR, Tóquio, TO, que era a união da Itália, do Japão e da Alemanha. Eram 3 países contra o restante do mundo. Contra o restante do mundo, E aí nós temos cenas de Londres, né? Depois da vitória, que o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro de Londres, teve um papel decisivo. Ele não era militar, mas ele resistiu bravamente à chegada dos nazistas e foi essa comemoração que a gente resgata. Uma guerra da dimensão mundial, ela tem fatores diversos que provocaram o desequilíbrio, o que fez com que os aliados vencessem uma soma de fatores. Exatamente. E o Brasil foi levado para essa guerra, né? Isso. A aviação brasileira foi considerada uma das melhores aviações que operaram na Segunda Guerra Mundial. Setapoa era o nome da esquadrilha de aviões aviões americanos pilotados por pilotos brasileiros. Aí as comemorações na Europa do fim da guerra, que foi a data oficial do fim da guerra, mas a guerra continuou ainda por um tempo que o Japão resistia. Exatamente. E então o presidente dos Estados Unidos, Truman, tomou aquela decisão radical de lançar bombas atômicas sobre... A bomba atômica foi usada para antecipar, na verdade, a guerra. Conseguiu um armistício com o Japão, que não se rendia de forma absurda. De forma nenhuma. Quer dizer, um japonês resistia um ano dentro de um buraco para poder... Tinha aquela história dos kamikazes, né? Pilotos que se jogavam em nome do Japão, né? Se nós formos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos passar 5, 6 anos contando detalhes. É verdade, é verdade. Doutor Roberto, obrigado mais uma vez. Fica o alerta, a gente vive aí num clima de tensão permanente no mundo todo. Hoje, por exemplo, a gente tem nesse momento uma tensão entre Índia e Paquistão, que são 2 potências nucleares, né, que estavam, de certa forma, numa Guerra Fria e agora estão levando as ameaças a sério e a gente fica muito atento a isso. Deus vai nos iluminar, trazendo um bom Papa e trazendo a paz. Não confrontamento, trazendo a paz durante pelo menos mais 80 anos. Que seja assim. Obrigado mais uma vez. Um abraço.